manipulado o jogo do Goiás contra o Goiânia. Os apostadores teriam pedido, né, para que 6 jogadores do Goiânia garantissem a vitória do Goiás no primeiro tempo daquele jogo vencido pela equipe esmeraldina pela semifinal do Campeonato Goiano, 2-0 lá no estado da Serrinha, estádio Ale Pinheiro. Tá aí na tela para você o print, né, do Denner, dizendo que já estava fechado com os jogadores do Goiânia. Aí o rapaz aí fala para ele, me manda o time goiano que eu já fico de boa. Aí ele fala, Goiânia, mano, perderam no primeiro tempo. E aí coloca na tela do YouTube a foto do Denner, que é o rapaz que fez a compra aí, que acertou com os jogadores do Galo, né, essa venda, bem que é aquela história, né? O Goiânia, ele é um time que fez uma temporada maravilhosa, por tudo que tinha, pelo dinheiro, por tudo mais, mas assim, o Goiânia não precisava disso para perder pro Goiás, né? E a gente viu os lances lá, a gente viu os gols e não teve nada assim, muito escancarado, mas tem a denúncia, tem o print, né, das conversas dos jogadores que foram cooptados, tá aí na tela para você. Esse é o rapaz que cooptou o Denner, que inclusive também está sendo investigado, né, pelo Ministério Público. Um abraço pro Paulo BG, grande Paulo BG, tá ligado aqui no microfone Band News. Esse é o rapaz que cooptou os jogadores da equipe do Goiânia. E aí eu pedi aqui, juntamente com a nossa Ana Lívia Dias, o contato com o presidente executivo do Goiânia, porque eu mais do que ninguém sei da dificuldade que foi, né, pro Alexandre Godoy levar o time nesse campeonato estadual, colocando o dinheiro do bolso dele, contando com a ajuda de alguns empresários, né? E aí vem essa bomba, vem essa notícia que jogadores do Goiânia se venderam, né, para que o Goiânia fosse prejudicado, perdesse o primeiro tempo do jogo contra a equipe do Goiás. Alexandre Godoy, presidente do Galo, ao vivo com a gente, 2h18 da tarde agora. Quando você ficou sabendo dessa informação, qual foi o sentimento, né, que veio na sua cabeça, que veio no seu coração? A gente sabe que o Goiânia é um time, né, que vive basicamente da sua vontade, da sua fé, do seu amor pelo futebol. É um time que não tem apoio, é um time que tem poucos patrocinadores, né? A sua empresa praticamente banca tudo, você com alguns amigos, com a boa vontade de muita gente banca tudo. Aí vem essa notícia que jogador de futebol, né, por conta de R$10 mil, prejudicou o Goiânia nesse jogo contra a equipe do Goiás. Qual o sentimento que vem na sua cabeça, que vem no seu coração nesse momento? Bom tê-lo aqui no Debate das Feras. Um abraço, presidente. Boa tarde. Fala, Thiago Menezes, é muito bom estar com vocês aqui na Band News. Um abraço para todos os ouvintes aí, para vocês também. Cara, a gente fica muito triste, né? Muito chateado com a situação. Ontem eu assisti o Jornal Nacional e fiquei... Parece que a ficha caiu, né? E é muito triste, né, cara? A gente faz um trabalho, você acompanhou muito bem. A gente faz um trabalho aí de formiguinha mesmo, trabalhando de pouquinho em pouquinho. Confiando nos jogadores, contratando jogadores, e essas mesmas pessoas, elas passam a gente para trás, né? Então, é muito frustrante, né? Pra gente como dirigente, pra gente como pessoa, como amante do futebol, ficar sabendo da situação dessa, né? Ainda sabendo que nós ficamos aí 1 ponto, né, de pegar uma Série D do Campeonato Brasileiro, e a gente ficou para trás por conta dessa brincadeira desse pessoal aí. Pois é, inclusive tem aqui, né, até na tela do YouTube Rádio Band News Goiânia, fecha para mim aqui, esse aqui é o comprovante de pagamento para os jogadores do Goiânia, R$20 mil, R$20 mil. As primeiras informações dão conta que seriam 6 jogadores, mas ainda está sendo investigado. Mas esse aqui é o comprovante que foi destinado para os jogadores do Goiânia. Está aqui na tela do YouTube, ó, R$20 mil. Inclusive foi feito pelo Banco Santander. É uma transação de R$20 mil de Camila Silva da Mota, né, no dia 11 de fevereiro, às 4h40 da tarde. Presidente, quais as informações que já chegaram para você? Você já teria o nome desses jogadores envolvidos? Você desconfia de alguém? Como que está sendo essa questão com o Ministério Público? Né? O Goiânia vai tomar algum tipo de medida, processar esses jogadores? Porque a instituição foi prejudicada, né? Algo tem que ser feito, a instituição foi prejudicada. Passa alguma coisa na sua cabeça nesse momento, presidente? Então, Thiago, passa muitas coisas, né? A gente fica pensando um monte de situação, né? Até para beneficiar o clube aí, buscar alguma solução judicial, né? Mas depende muito do andamento desse processo aí no Ministério Público, né? Nós não sabemos quem que é. Logicamente que nós desconfiamos de muita gente, né? O Goiânia, em vários jogos aí, ele deixou a gente desconfiado, né? Nós nunca tínhamos levado tanto gol tão rápido nos campeonatos, né? Então a gente fica sempre com a orelha em pé. Mas falar que desconfia, falar que viu algum lance diferente, falar que viu alguma coisa, é muito difícil, né? Porque nós não vimos nada diferente, nada anormal, a não ser tomar gol muito rápido. Nós pensávamos que o time estava realmente com deficiência, mas
Vamos esperar agora o Ministério Público falar para a gente o que está acontecendo, quem que são as pessoas, né, ter acesso ao processo completo, né, porque a gente fica aqui agora no mesmo pensamento de vocês também, né, quem será, como que é, e buscando algumas coisas para serem feitas, né, como por exemplo aí, né, ver alguma coisa judicial também, para que o Goiânia pelo menos tenha, né, alguma coisa para trás da justiça, né, porque o ano do Goiânia foi prejudicado, né? E poderia ter sido muito mais prejudicado ainda, porque esse jogo, no dia 12 de fevereiro, nós estávamos aí praticamente na zona de rebaixamento, né? Dependendo aí de vencer, de empatar, para que pudesse sonhar lá na frente ainda e talvez não ser rebaixado, né? Então, a preocupação maior era essa ainda. Se a gente não tivesse vencido o Iporá lá, poderia ser uma situação completamente diferente para o Goiânia. Presidente, você citou aí a questão dos gols tomados, né? O Goiânia foi um time que nessa temporada ele foi capaz de vencer o Atlético pelo placar de 4-2 e ao mesmo tempo tomou goleadas históricas, né? Goleada do craque, gol aos 5 minutos de jogo, falha de zagueiro, teve aquele jogo lá em Morrinhos também que foi um absurdo, né? Cada gol que Deus do céu a gente não entendia, né? Enfim, tomou aquele 8-3 também para o Goiás no estado de Serra Dourada. É claro que ainda não foi apontado pela investigação do Ministério Público. Mas você duvida de outros jogos também? Até agora, o único jogo que foi confirmado pela investigação é o jogo Goiás 2, Goiânia 0 no primeiro tempo. Inclusive, foi uma múltipla. Foi uma múltipla aqui, ó. Tinha esse jogo do Goiás com o Goiânia, derrota do Goiânia no primeiro tempo. Tinha Luverdense e Operário pelo Campeonato Mato Grossense. Aposta 5 escanteios na primeira etapa e 10 no total. Bento Gonçalves e Novo Hamburgo pelo Campeonato Gaúcho. Pênalti ao longo do jogo. Aconteceu o pênalti. E Caxias e São Luís também pelo Campeonato Gaúcho. Pênalti no primeiro tempo, também teve o pênalti cometido pelo Jaco Pedroso do São Luís. Mas enfim, dados os resultados inesperados, as goleadas sofridas, gols muito estranhos, com falhas clamorosas, né? Você fica desconfiado de outros jogos também, nesse campeonato goiano, que talvez possam ter tido, a gente põe no condicional, algum tipo de manipulação, presidente? Ô, Thiago, com certeza, a gente fica pensando em todos os jogos do campeonato, né? Nós tivemos aí falhas grotescas, como você disse aí, lá em Morrinhos, falhas grotescas, como tivemos lá em Umas, né, goleadas, como tivemos, por exemplo, em Anápolis, em Morrinhos também. Então a gente fica realmente com a orelha em pé e querendo saber, né, de verdade, o que aconteceu. Porque a gente o trabalho nosso é sério, né? É realmente pensando no futebol, na torcida, nas pessoas. E se acontece uma situação dessa, para nós é muito ruim, muito chato e a gente fica muito triste com isso, sabe? A gente fica pensando o que o ser humano é capaz de fazer, né? Por conta de talvez pouco dinheiro. A gente tá vendo jogadores da Série A também aí que ganham bastante dinheiro, né? Que tá envolvido nesse tipo de coisa. Cara, a gente fica descrente mesmo do ser humano, né? Principalmente do futebol. Pois é, 12h24 agora. Para finalizar aqui, presidente Alexandre Godoy, comandante executivo do Goiânia, ao vivo exclusivo, né? Primeiro caso confirmado de manipulação de jogo, o jogo do Goiás contra o Goiânia pelo Campeonato Goiano. Por isso que o Alexandre Godoy está ao vivo com a gente. Presidente, uma outra questão aqui que é importante, a gente tem visto aí vários clubes com algumas providências diferentes, né? O Atlético optou pela segunda chance ao Moraes, que confirmou o crime, inclusive fez um acordo com o Ministério Público. O Coritiba está dispensando o Aleph Manga, que estava envolvido. O Goiás já disse que não tem tolerância. Se aparecer alguma coisa, o jogador será, né, na hora, demitido por justa causa. O Vila denunciou o esquema, mandou o Romário embora também. Depois foi mandado embora também por vocês. Né? O Atlético Paranaense dispensou 2 jogadores que estavam envolvidos também. Na sua avaliação como dirigente de futebol, qual deve ser a postura dos clubes diante desse escândalo, desses crimes, né, desse escândalo que já é disparado o maior escândalo da história do futebol brasileiro, presidente? Então, Thiago, eu acredito que os clubes têm que tomar uma atitude, né, como está sendo tomada por alguns dirigentes, né, o jogador tem que ser mandado embora, né, do clube. A CBF tem que tomar uma posição o mais rápido possível para banir essa pessoa do futebol, tem que banir essa pessoa do futebol, até para deixar exemplo, né, porque as pessoas têm que entender que não pode ser ter ultrapassa no futebol, ser trapaceado no caso. Né? Então a gente espera que realmente tenha uma atitude, principalmente da CBF, para que esses caras não possam mais pisar no gramado com a torcida lotada no estádio.
Pois é, 2h25. Kleber Ferreira tem uma pergunta para você. 2h25, mestre, faça. Pois é, Alexandre, um abraço, boa tarde. Eu concordo com você que as providências precisam ser tomadas. E aí, por falar em providência, depois que o Romário foi denunciado por um major da PM extremamente sério, que por acaso também é o presidente do Vila Nova, e que a gente esperava que o Romário não aparecesse no futebol goiano, porque mais do que participante do esquema como um facilitador para os apostadores, ele foi um aliciador de companheiros para entrar no esquema no lugar dele. O Goiânia o contratou. Foi o senhor que contratou o Romário ou alguém contratou e falou, não, traz ele para cá, é gente boa? Não, fui eu que contratei o Romário, né? Antes de ter contratado o Romário, nós não tínhamos nenhuma confirmação sobre o fato, né? Quando foi confirmado o fato, nós ficamos já de olho aberto e buscamos já a demissão do Romário o mais rápido possível. Você pode ver que o Romário foi demitido num jogo lá em Anápolis, né, que foi o último jogo que ele jogou no Goiânia, quando nós sabíamos que ele realmente estava nesse sistema de corrupção aí do futebol. Né, quando o Hugo Jorge Bravo falou que tinha um problema muito grande com o Romário, ninguém sabia qual que era o problema dele. Né, nós imaginamos que fosse algum problema interno, coisa do futebol. Né, nunca passou pela nossa cabeça que o Romário estava envolvido com questões de aposta. Inclusive, nem existia esse pensamento antes do Romário. Né, então, nós imaginamos que fosse alguma coisa que ele tivesse feito uma conduta lá no Vila Nova que não servia mais para trabalhar no Vila Nova. E no Goiânia, como futebol, né, que ele tinha, dava para jogar. Quando veio, que o Ministério Público falou que o Romário estava sendo investigado por isso, nós imediatamente mandamos o Romário embora. Muito bem, 12h27 da tarde agora. Presidente Alexandre Godoy, obrigado pela entrevista, obrigado pela atenção. Grande abraço, bom final de semana, e que esses jogadores sejam o mais rápido possível expostos e, acima de tudo, punidos. Né? A gente sabe da dificuldade que vocês têm para manter o futebol vivo. Que o Goiânia seja ressarcido de alguma forma. Completamente. Né? Porque o prejuízo para o Goiânia vive, o Goiânia sobrevive hoje. Você viu aí? Um ponto para a Série D. Do esforço do Alexandre Godoy. Se não fosse o Alexandre Godoy, o Goiânia teria fechado as portas já há muito tempo. Esse é o homem que a gente tem que reconhecer toda hora, que é um cara extremamente útil ao futebol, porque ele está num Goiânia que nem promoção nesse momento dá, porque é um clube de muita tradição, de camisa muito forte, mas que foi esquecido pela própria sorte. Aí o Alexandre, com todo esse esforço que ele faz, com tantos afazeres que ele tem, com tanta coisa que ele faz, aí 6 jogadores... Não, parece vagabundo, né, pra fazer isso. Não tem jeito. Não tem outra expressão, Kleber, é vagabundo. É vagabundo, é gente criminosa. Por isso que, assim, pra mim, cara, esse negócio de segunda chance, fez acordo com o Ministério Público. Não tem que fazer, não tem. O cara, ele vendeu a dignidade dele, ele vendeu o caráter dele, ele vendeu a esperança de várias pessoas que colocam dinheiro nisso. Né? Vendeu a esperança do torcedor que tá gastando ingresso, do dirigente que tá gastando tempo e dinheiro. Mas daqui a pouco a gente debate mais. Um abraço, presidente. Fica com Deus, Alexandre. Obrigado. Obrigado, Kleber, pelas palavras também aí. E vamos esperar ver o desenrolar disso. Um abraço, bom trabalho para vocês. Obrigado, Alexandre Godoy, presidente executivo do Goiânia, falando